Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Israel Te Conta. Hoje eu resolvi trazer para vocês um pouquinho da minha rotina de home office. Eu vou explicar um pouquinho como é que funciona, como que eu entrei nesse estilo de trabalho e dicas para você também trabalhar no home office. Então já se inscreve no canal, dá like no vídeo e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, tá bom? Hoje eu resolvi trazer para vocês um pouquinho da minha rotina no trabalho home office, como funciona, como eu entrei e explicar para vocês um pouquinho de como funciona. Eu comecei a trabalhar no home office lá em 2020, no comecinho da pandemia. Eu tinha arranjado um trabalho no começo do ano e esse trabalho não durou porque a empresa encerrou o contrato justamente por causa da pandemia. Como eu estava na experiência, acabei sendo demitido. E aí, em outubro de 2020, eu participei de uma entrevista e comecei a trabalhar numa empresa que era home office. A empresa em si, ela não era home office, mas devido à pandemia, os funcionários todos trabalhavam de casa. Foi a minha primeira experiência com home office e também na empresa, que era uma empresa de telemarketing, né, de call center, e que tinha os seus funcionários todos trabalhando em casa, justamente por causa da pandemia. Quem aí lembra, muitos produtos, muitas empresas passaram a trabalhar de casa, mas por obrigação, por regra ali do governo que tentava limitar a movimentação das pessoas na rua. E aí foi assim que eu comecei a trabalhar isso lá no finalzinho de 2020. E assim eu fiquei 2020, 2021, 22 e até 2023, na metade de 2023, quando a empresa então decidiu que já tinha passado o tempo ali de home office, que estava na hora de ter os funcionários de volta na operação. Isso foi recebido como um baque, muita gente já estava acostumado, eu também, né? Acostumado já a trabalhar de casa, ter uma rotina completamente diferente. E aí então todo mundo teve que, de novo, remoldar a sua rotina, o seu dia a dia. E aí vai então o primeiro ponto, né? O home office, para mim, a parte principal dele não é o fato de trabalhar de casa, e sim o fato de a rotina do dia a dia sua conseguir ser um pouco mais flexível. Eu acho que quando a gente trabalha fora de casa, no escritório, a sua rotina ela não consegue ter uma flexibilidade tão grande quanto você trabalhando de casa, né? Hoje, por exemplo, eu consigo saber do meu horário, então eu consigo marcar outras coisas, marcar outros compromissos fora do trabalho em horários mais próximos, justamente pelo fato de eu não ter o tempo de transporte e do meu tempo você conseguir ser mais regulado. Além disso, claro, tem o fato que já é estudo aí, que o trabalho de casa, ele não diminui a produtividade do funcionário, ele não tem malefícios, ele só tem benefícios para a empresa. Embora tenha alguns empresários que dizem que as pessoas estão tomando o tempo do trabalho para fazer outras coisas, a grande verdade não é essa. A grande verdade é que o trabalho home office, ele agrega muito no trabalho. Hoje, por exemplo, eu não me sinto já cansado ao entrar no trabalho. Quando eu trabalhava fora, eu já me sentia cansado antes mesmo do início do trabalho, porque você já passou o estresse do transporte público, do esperar, às vezes do corrido, às vezes um problema no trem que faz você chegar atrasado e isso já te causa raiva, um problema de um ônibus. E quando você trabalha no home office, não, né? Você tem ali a sua rotina muito mais fechada, dificilmente vai acontecer dentro da sua casa algo que fuja da rotina, né? Exceto uma falta de luz ou uma falta de internet. No geral, você tem ali a sua rotina que dificilmente vai mudar. Isso te dá uma previsibilidade melhor no trabalho. Isso te dá mais facilidade de trabalhar, de conseguir entrar no trabalho com o mesmo humor, com a mesma energia de todos os dias. É fato também que hoje as empresas elas dispõem de muitas ferramentas dentro do ambiente de trabalho para controlar e fazer a gestão do trabalho do seu funcionário. Então, ela consegue acompanhar remotamente a tela do funcionário, o tempo, o clique no mouse, o quanto que aquela tela é acessada, o tempo em que a tela fica parada, tudo isso para ela poder ter um acompanhamento melhor da produtividade do funcionário. Então esse papo que os funcionários usam o tempo de trabalho para lavar louça, para passar pano no chão, isso não é verdade. Isso só acontece se a ociosidade, se a uma falta de trabalho, o que então não extinguiria ali, não faria com que o funcionário gastasse um tempo de trabalho, porque não está tendo trabalho. E o home office, ele tem regredido no Brasil, eu tenho percebido que há uma regressão no teleatendimento de casa, de home office. Eu acho que parte disso é parte de um preconceito de empresários e de empresas que não acreditam no potencial dos seus funcionários de trabalharem perto ou longe do ambiente de trabalho. E mais do que isso, eu acho que de uma falta de conhecimento das ferramentas que são disponíveis para que ela possa fazer a gestão desse funcionário mesmo fora do ambiente corporativo. Fato é que, por exemplo, eu me considero um excelente funcionário, sempre tive bons feedbacks dos meus trabalhos
E em janeiro de 2025, eu trabalhava nessa mesma empresa que eu entrei em 2020, eu passei a trabalhar no escritório, mas assim que surgiu uma oportunidade de uma outra empresa para eu poder trabalhar no home office, eu abri mão daqueles 4 anos de empresa que eu já tinha nessa empresa e potencial, conhecimento, para migrar para um outro trabalho, começar uma nova jornada numa empresa home office. Isso porque aquela empresa que eu já trabalhava há 4 anos achava que porque a pandemia acabou, que ela não tinha que ter o funcionário dela em casa, que não era conveniente para ela ter o funcionário em casa. Então eu fui atrás de procurar uma empresa que acreditasse no potencial que eu tenho de trabalho, independente do ambiente que eu estivesse, seja no corporativo, seja em casa, seja onde for. O local onde eu estou não me faz menos ou mais profissional. O que faz uma pessoa ser mais ou menos profissional é o trabalho dela, é o conhecimento dela, é a dinâmica dela, é o caráter dela como profissional. E aqui eu faço uma indicação para vocês. Existem sim empresas que trabalham 100% home office. Hoje eu trabalho numa empresa que é 100% home office. Então, é legal vocês estarem sempre procurando vagas home office dentro do LinkedIn. O LinkedIn, existem pessoas e grupos que postam só vagas home office. É interessante também você verificar se essa empresa realmente é uma empresa que trabalha 100% home office. Tem muitas empresas hoje que estão oferecendo vagas home office, mas para atrair o funcionário. Mas ela fala, é home office, mas só depois da experiência, ou só depois que a gente tiver confiança em você. E para falar a verdade, isso aí é só desculpa de RH para poder trazer funcionário para dentro da empresa, tá? Empresa que realmente acredita no potencial do funcionário no home office, ela bota você no home office pronto. E aí vai dicas de empresas que são 100% home office, como por exemplo, a Job Home é uma empresa muito conhecida em São Paulo, e ela trabalha 100% home office. Existem algumas empresas que não têm todas as suas operações home office, mas tem células home office, home agent, existem muitos produtos bancários. A Porto Seguro é uma empresa gigante, né, de seguros no Brasil. Ela atua também no serviço de home office. Então é sempre bom você estar de olho nessas empresas. Vivo também é uma empresa de telefonia que tem células de atendimento que também trabalham no home office. O que é interessante você se ligar nisso são as empresas que oferecem o equipamento para você e as que não. A maioria hoje em dia ela oferece o equipamento, porque não oferecer o equipamento limita para ela a captação de funcionários, porque ela geralmente para alguns serviços e produtos precisa de um tipo específico de computador, de equipamento, às vezes câmera, às vezes headset, um computador com processador alto que muita gente não tem. Então é legal também você, quando você verificar as empresas de home office, verificar quais delas que disponibilizam o equipamento para você, o notebook, o computador. Vai uma dica também para quem está começando agora no home office. Independente de você estar dentro do home office ou não, é importante que você mantenha uma boa linha de comunicação com o seu superior. Então, é um problema que acontece, que pode acontecer de internet, de energia, você tá em contato com o seu superior e informar para ele os problemas que você está tendo, se você está tendo problemas com a utilização da ferramenta, do equipamento, porque isso traz mais segurança para o superior de que você não está metendo louco, de que você não está inventando desculpa para não trabalhar, que você não está simplesmente saindo do seu posto de atendimento. Então manter essa linha de comunicação com ele é importante até para uma segurança para o seu superior de que você não está mentindo quando você diz que a sua internet caiu, que o seu computador não está carregando ou qualquer outra coisa. Manter essa linha de contato vai ajudar você a manter uma boa comunicação com o seu superior, mesmo à distância, ele sabendo ali o que você está fazendo, o que está acontecendo e os problemas. O fato é, então, que o trabalho home office, ele é essencial hoje, ele é essencial para uma vida mais produtiva de forma completa para um funcionário. Eu acho que se hoje a gente discute o fim da escala 6x1, que a gente precisa de mais tempo de folga, menos tempo de trabalho, eu acho que a gente também precisa que o ambiente de trabalho não tome 80% do seu dia, que ele não consuma totalmente a sua vida. E o trabalho home office hoje, ele ajuda muito o funcionário. E já existem milhões de pesquisas que provam que ele não causa problema para o empregador. O que o empregador precisa é de ferramentas que auxiliem ele no cuidado desse funcionário em longa distância. Empresas que dizem que elas não podem implantar o home office, quer dizer que ela não acredita nos seus funcionários e ela não acredita nos seus superiores em coordenar uma gama de funcionários a longa distância. Eu acho que esse é o ponto principal. Empresas que não acreditam no potencial dos seus funcionários a longa distância também não acreditam nos seus
nos seus supervisores, nos seus gestores, em comandar uma cadeia de funcionários a longa distância. A empresa tem milhões de trabalhos que não precisariam estar sendo realizados dentro do escritório, o que geraria uma economia gigantesca de dinheiro para a empresa para manter prédios, água, luz, IPTU, IPVA, um monte de contas a ser pago para ter esse funcionário dentro do ambiente corporativo, quando na verdade ela não precisa. Tem milhões de serviços e eu boto aqui como base disso o teleatendimento de call center, de telemarketing. A galera que atende o suporte ao cliente não precisa estar dentro de um prédio em São Paulo, isolado, fechado, para atender uma coisa simples que ele consegue fazer de dentro da casa dele. As empresas que não acreditam que esse sistema de atendimento é possível, que esse sistema de trabalho é possível, elas estão fadadas à falta de crescimento. Porque o home office também ele permite à empresa ter um crescimento da sua população de funcionários sem necessariamente precisar aumentar o seu prédio, alugar um lugar maior. Porque, pensa comigo, se você tem um prédio para comportar 500 pessoas, o máximo de funcionários que você pode ter trabalhando ali é 500. Então, se surgir a oportunidade de um outro cliente, por exemplo, eu preciso de 300 pessoas para trabalhar no meu produto e eu vou pagar para você. O empresário ali, aquela empresa, ela não tem como fazer isso, a não ser que ela alugue outro prédio, realize mais gastos. Sendo que no trabalho home office, ela pode contratar esses 300 funcionários, porque ela já tem 300 postos de atendimento, que é a casa de cada uma dessas pessoas. Mas muitos empresários não têm essa visão grande, preferem manter 200 funcionários apertados dentro de um prédio do que ter 1.000 funcionários espalhados por São Paulo, pelo Brasil. Isso ainda abre a possibilidade de empresas que são regionais contratarem pessoas de vários lugares do país, consequentemente também ajudando no crescimento e na diminuição da taxa de desemprego pelo Brasil inteiro. Então, se você tem regiões que têm mais desempregos, se você dá a possibilidade dessas pessoas trabalharem de home office para uma empresa aqui em São Paulo, aqui no Rio, no Rio Grande do Sul, você diminui a taxa de emprego de lugares onde as pessoas falam, em tal estado as pessoas vivem do dinheiro do governo, vivem de imposto, vivem disso. Mas cadê as empresas também, que se dizem independentes do governo, de então proporem isso, de, olha, eu vou dispor de postos de atendimento e vou focar um público em regiões onde tem maior taxa de desemprego, onde tem menos empresas operando, vou dar a oportunidade para essas pessoas de trabalharem em longa distância, de trabalharem de home office e assim crescer o meu produto e também ajudar o país a crescer, ajudar a taxa de desemprego a cair. O que eu posso dizer para você como funcionário é que procure sim empresas que trabalhem em home office. Se você tem uma empresa, se você trabalha numa empresa que pode ter o seu serviço no home office, proponha, leve estudos para ela, assim, toque no assunto com o seu gestor de possibilidades que ela pode ter para trabalho de home office. Se você é um empresário e por algum motivo caiu aqui nesse vídeo, repense melhor o seu formato de trabalho, veja se as pessoas que você tem no seu trabalho, se você confia nelas trabalhando longe ou perto de você. Se você só confia nos seus funcionários trabalhando do seu lado, pertinho de você, isso diz mais sobre como você faz a gestão dos seus funcionários do que propriamente sobre os seus funcionários. Eu sou total adepto, eu sempre vou defender um sistema de trabalho em que o funcionário ele não seja levado à exaustão e mais do que isso. Eu entendo os dois lados, então também entendo que o home office ele pode ser produtivo tanto para a empresa quanto para o funcionário. E se você tem um modo de trabalho que beneficie os dois, tanto para o empresário como com menos gasto, com a mesma possibilidade de trabalho, e para o funcionário que vai ter condições de trabalho melhor, mais tempo para viver sua vida e o mesmo período de trabalho, não tem por que a gente não estar discutindo mais esse sistema. Também acho importante a gente cobrar também de deputados, de políticos, que também levem à frente essa palavra, que também proponham para associações de trabalho, associações comerciais, que repensem e trazer mais estudos ainda para mostrar para esses empresários que têm trabalhos que a possibilidade para ela, o ganho, talvez seja o caso também do Estado oferecer benefícios para empresas que dão aos seus funcionários a possibilidade do home office, isenções fiscais, por que não? A gente pode discutir sobre várias formas aqui de fazer isso ser mais viável, isso ser maior cada vez no Brasil. Todo mundo só tem a ganhar com o trabalho home office, tá bom? E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Lembrando, hoje foi um vídeo mais sério, que trazer um pouquinho mais da minha rotina de home office, para vocês entenderem
como é que funciona, como é que eu entrei, a forma que você também pode fazer e trazer um pouco de pensamento aí e de reflexão, tanto para as empresas, para os empresários, quanto para nós como funcionários. Mas aqui tem um vídeo sobre tudo, tá? Eu gosto de falar bastante sobre música, então tem vídeo aí sobre o VMA, sobre artistas, sobre Madonna, sobre Lady Gaga, curiosidades musicais. Gosto de falar também sobre filme, então tem uma gama de conteúdo aqui. Eu tô experimentando o que eu gosto de falar. Tem vlogs também, então tem um pouquinho de tudo. Tenho certeza que você vai gostar de algum vídeo, tá bom? Então se inscreve no canal, dá like nesse vídeo. Não esquece de ativar o sininho também, que aí você não perde nenhum vídeo, tá bom? E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Um grande beijo e tchau!